dia, pessoal. Christopher, professor de História. Hoje a gente vai dar início ao PET 6, né? Da primeira semana do 8º ano. A temática que ele traz para a gente é Segundo Reinado de 1840 a 1889. Então, a gente vai ver que é o período em que um governante ficou no poder no Brasil por mais tempo, né? 40, 89, né? 89 vai dar início aí à República do Brasil, né? Antes disso, a gente viu lá que teve o Brasil pré-colonial, né? A chegada dos portugueses aqui de 1500 a 1530, depois teve aquele período da história chamado período do Brasil colonial, né? Onde teve aquela questão da exploração de Portugal sobre os produtos brasileiros, né? Sobre as riquezas brasileiras, né? A coroa portuguesa sobre o Brasil. Então, o Brasil estava amarrado a Portugal por conta do pacto colonial, né? O Brasil só deveria comerciar com Portugal. Então, a gente viu lá que teve um processo do pau-brasil, depois açucareira, agora a gente vai chegar ao café, né? E também teve o ciclo do ouro. Então, no segundo reinado, por que segundo? Porque quem vai comandar é quem? Dom Pedro II, não é? Dom Pedro II. E antes disso, o que a gente teve? O Dom Pedro I, né, que foi governar, e nessa transição, nessa passagem do trono do pai, Dom Pedro I, para o Dom Pedro II, houve aquele período regencial, não foi? Que o Brasil, que o Dom Pedro, ele era menor de idade, então ele não poderia assumir o poder, mas com um golpe da maioridade, né, quando ele estava lá com 14 anos de idade, o que foi feito? Foi feito um golpe, né, um mecanismo para Dom Pedro II assumir o poder no Brasil. Bom, quem que vai ajudar eles? No caso aí, o Partido Liberal, né? Bom, então vamos lá. Então lá na página 61, ele dá início aí à nossa temática, a nossa aula da primeira semana do PET 6. E ele traz um texto suporte para ajudar você a responder as 3 perguntinhas que tem, né? Perguntinha bem tranquila mesmo, né? E ele vai trazer as forças políticas. O que é forças políticas? No caso, vão ser os partidos políticos. Força política, partido político. No início do segundo reinado no Brasil. Quem vai controlar o jovem imperador brasileiro? Dom Pedro II, né? A gente vai perceber aí que ele vai ter auxílio de 2 grandes partidos, né? Aquele antes que era existiam lá 2 partidos, né? A gente viu lá no Brasil regencial, que eram os regressistas e os progressistas, né? Que agora vai modificar o nome, então vai ser o Partido Conservador e o Partido Liberal, que é a primeira pergunta que está aí na página 61. Ele traz: quais os partidos políticos que se consolidaram após 1840, no caso, segundo reinado, no Brasil, e quais grupos sociais formaram? Que grupos sociais formaram? Ele está vendo que a maioria dos PET ele sempre pergunta sobre as questões dos grupos sociais, porque a história ela pauta em cima de quê? Das questões sociais que acontecem, né, em determinado local, né? Então vamos lá. Partido Conservador. Então você vai conseguir tirar lá no seu textinho, né? Foi retirado de lá. Quem que era? Os antigos regressistas, né? Apoiados pelas lideranças das províncias. Lembra? Províncias são locais, como se fossem regiões do Brasil. Províncias nordestinas, altos funcionários do governo, políticos, né? Comerciantes e grandes proprietários de terra. Então, por que ele é chamado de Partido Conservador? Porque ele queria conservar o quê? Os privilégios dessa classe rica aqui, né? Aquela classe que tinha bastante privilégio aqui no Brasil. Quando a gente passa para o Partido Liberal, olha só, lideranças do Centro-Sul e membros da sociedade urbana. Se a gente voltar um pouquinho, o que acontecia? A capital era na região Nordeste, não era lá em Salvador. Então, o motor econômico do Brasil, a parte rica que dava dinheiro para o Brasil era o quê? Era o Nordeste, não é? Os engenhos
de açúcar. A produção de açúcar era dava muito lucro para o Brasil, não é? Para o Brasil não, para a elite brasileira, né? A elite brasileira é também a elite portuguesa. Então a questão do Centro-Sul não era tão valorizada como é hoje. Hoje inverteu-se os papéis, né? O Nordeste não é tão lucrativo, mas o Centro-Sul é, né? Então o que o Partido Liberal queria? Modificar essa situação, né? A gente fala que lá no primeiro reinado, eu falei que a gente começou a aula falando que era um período de instabilidade política, né? Houve diversos conflitos. Quando a gente foi para o período regencial, a gente também viu que houve diversos conflitos, né? Várias regiões do país queriam o quê? Promover revoltas, né? Revoltas separatistas, por quê? Porque eles não concordavam, né, com os rumos que o país estava indo, né? Então eles queriam modificar. Então o que Dom Pedro II fez? Olha, para eu não perder e ter uma estabilidade, não instabilidade, uma estabilidade política e econômica, o que eu vou fazer? Naquele período do Dom Pedro I e aquele período regencial, o problema era o quê? O conflito entre essas duas partes. Não é? O conservador querendo conservar aqueles privilégios e os liberais querendo fazer o quê? Modificar essa estrutura. Eles também queriam ter privilégios, né? Eles queriam direitos iguais. Então, o que Dom Pedro II fez? Ele vai criar um famoso sistema de monarquia parlamentarista, como a gente viu lá na Inglaterra, né? Existe a rainha lá, porém, quem manda são o parlamento, os ministros, aqueles que criam leis e governam. Aí a gente vai ver depois explicando certinho. Então, o que Dom Pedro II fez? Olha, já que está esse conflito aí, vou fazer o seguinte, vamos dar uma alternância de poder. Como assim? Num momento, os conservadores controlam o parlamento, né? Controlam o país, no outro, eu deixo os liberais. Depois, o que vai acontecer? Saem os liberais, entra o conservador. Depois de um tempo, saem os liberais e entra o conservador. Depois, saem os conservadores e entra os liberais. Então, ele vai conduzir até lá, 1889. Então, ele viu nessa oportunidade de criar-se uma estabilidade econômica dessa forma. A gente vai ver até mais tarde, né, que vai existir essa alternância de outra forma, né? O Centro-Sul vai criar, né, o poder, né? Ele vai concentrar o poder naquela região. A gente vai ver aquela tal de política café com leite, o revezamento de políticos que estão no estado de Minas Gerais e no estado de São Paulo. Por enquanto, já vai começar. Por isso que é importante a gente entender períodos de transição, né? O que a gente tem que entender nesses períodos de transição? Mudanças e permanências. Está tendo a mudança de alternância? Tá, antigamente eles brigavam para manter-se no poder, agora já começou a alternar. Então, daqui para frente, a gente vai ver essas mudanças e permanências bem claras, né? Então é isso. Existem dois partidos, Partido Conservador e Partido Liberal, né? E depois, lembra, gente, liberal vem de liberalismo. São o quê? São aquelas ideias iluministas, né? Então eles queriam modificar. Porque o que o iluminismo falava? Não era aquele projeto burguês, né? Que era financiado pelo burguês, que ele queria o quê? Romper com aquele partido conservador, onde uma pequena elite tinha poder demais e as demais não. Mas no caso aqui, o que ele quer? Ele quer dar igualdade, liberdade, igualdade para todos? Não, na verdade é para eles mesmo, né? Para a elite, para a elite mesmo, porque o povão é outra coisa. Bom, aí a gente vai para a segunda questão, né? Bem tranquila também. Por que podemos dizer que o Partido Liberal tinha mais proximidade com o jovem imperador nos primeiros anos de seu reinado? Bom, quem que vai arquitetar o golpe da maioridade? Tá aqui, o Partido Conservador, eles eram regressistas, eles faziam parte daquele negócio que eles queriam trazer até o Dom Pedro II, o Dom Pedro I de volta, né? Aconteceu que veio o falecimento de Dom Pedro I, acabou, uniu uns partidos lá, não foi isso que a gente viu? Então, o que acontece?
o Partido Liberal, para ele ter, assim, ou vou me aproximar de Dom Pedro II e falar, ó, vamos montar um mecanismo aqui para você assumir o poder, porque você tem 14 anos, então você não pode, você tem que criar, chegar à maioridade. Para você chegar à maioridade, vamos articular esse famoso golpe da maioridade. Então, Dom Pedro II vai olhar para esse povo e vai falar assim, olha, nossa, você vai me colocar no poder assim de uma vez? Então é bom esse povo aí, né, do Partido Liberal. Então, por que podemos dizer que o Partido Liberal tinha mais proximidade com o jovem imperador nos primeiros anos de seu reinado? Por quê? Pensa, se você é o Dom Pedro II, ele fala, olha, você vai sair, eu vou tirar essas outras pessoas que mandam no país e vou colocar você, porque você que tem direito, porque o trono não é hereditário, saiu seu pai, então entra você, então ele vai começar, vou mandar no país inteiro, você é um imperador mesmo, de verdade agora, porque antes eu só estou aqui como figurativo, né? Porque quem manda mesmo é quem? São os regentes, ou o regente, né, que saiu de regência trina, que era 3 regentes e passou para a regência uma pessoa. Então vai tirar aquela pessoa e vai colocar Dom Pedro II para comandar mesmo o país aí. Então, por quê? Porque foram eles os responsáveis pelo golpe da maioridade. Se foi eles que ajudaram Dom Pedro II a assumir o poder, é claro que vai ter uma proximidade com Dom Pedro II, o que possibilitou Dom Pedro II a assumir o poder do Brasil. Porém, aqui não vai ser uma monarquia absolutista, né? Aqui vai ser uma monarquia parlamentarista, porque na verdade às vezes também é ter uma monarquia absolutista, porque não pelo nome, mas disfarçado, porque apesar de Dom Pedro II ter um parlamento para decidir os rumos do Brasil, o que ele vai fazer? Ele praticamente vai controlar esse partido liberal, né, e partido conservador, porque, não é sua vez não, agora é a vez desse, agora é a sua vez, então vai dando aquela alternância. E mesmo assim, o que Dom Pedro II ainda vai acabar utilizando? Aquele poder que existia lá que o pai dele criou, você lembra? O poder moderador, que no país existe 3 poderes, não é? Existe o legislativo, aqueles que criam as leis, depois o poder executivo, aquele que executa as leis, e o poder judiciário, aquele que julga, né, se você está sendo coerente ou não. Esse aqui é maior que esse aqui? Não. E esse aqui é maior que esse aqui? Não. Todos eles têm sua autonomia no poder. Porém, o que Dom Pedro primeiro criou? O poder moderador, aquele que, por exemplo, se você criar uma lei e eu não gostar dela, o que eu vou fazer? Vou vetar ela. Então, o que o Dom Pedro II vai fazer? Eu também tenho que exercer o poder moderador, além do executivo, que é Dom Pedro II, e o parlamento seria o legislativo. Então acaba que, se você for pôr assim na prática, é um poder absolutista, uma monarquia absolutista, mas para eles é uma monarquia de parlamento. Agora, a monarquia parlamentarista é o que ocorre na Inglaterra hoje em dia, que ele até vai pedir, busque na internet ou consulte o seu professor de história sobre o modelo da monarquia parlamentarista na Inglaterra e compare com o modelo adotado no Brasil no segundo reinado. O que acontece na Inglaterra? Existe a rainha, mas a rainha é figurativa, não é? Ela não manda, quem manda são o parlamento. Por isso que a gente vai colocar aqui, tá lá, o modelo inglês, né? No modelo inglês, o parlamento é o chefe de governo, que governa, chefe de governo, que governa. E a rainha é o chefe de Estado. O que é chefe de Estado? Ela representa o Estado que ela mora, o Estado Nacional moderno. Nesse modelo, em inglês no caso, né, a rainha desempenha um papel simbólico, só simbólico e cerimonial, só por cerimônia. Ela vai desfilar, ela vai encontrar outros chefes de Estado, né? Então é mais cultural, não é algo que ela manda de verdade no governo. Já o parlamento, a função de governar, por exemplo, existe parlamento, que realmente o parlamento vai governar. Por quê? Porque ela é o chefe de governo, parlamento. O modelo brasileiro, Dom Pedro II exerce
as duas funções. Chefe de Estado, ele vai receber outros chefes de Estados nacionais modernos e chefe de governo. Por quê? Opa, agora é você, conservador. Aí na próxima eleição, não, quem vai governar, né? Aliás, em eleição, gestão, né? É o liberal. Aí na próxima, conservador, e depois, liberal. Então há essa alternância que vai deixar, vai manter o Dom Pedro II por 49 anos ali no poder. Então por isso que a gente fala que é um período de estabilidade política e econômica. Diferente do que aconteceu com o pai dele, que era de instabilidade, e nos regimes também, que era de instabilidade. Por quê? Porque houve o conflito entre essas duas partes aqui no Brasil. E houve diversas rebeliões no Brasil, em diversas regiões. Tá lá. Então, o Dom Pedro II era o chefe de Estado e o chefe de governo. Sendo assim, o parlamento fica submisso ao imperador. Ah, mas o parlamento tem um poder? Tem. Mas o Dom Pedro II tem o poder de moderador. Ele pode moderar, ele pode vetar as decisões do parlamento. Por isso que a gente fala que no Brasil não é tanto uma monarquia parlamentarista, né? Ela é na teoria, mas na prática ela não funciona. É uma monarquia praticamente absolutista. Pessoal, assim a gente encerra aí, né, o PET 6 de História da primeira semana do 8º ano. Então na próxima a gente parte para a segunda semana, beleza? Então até a próxima e faça as correções.